Seja bem-vindo a mais um podcast da Fique Bem e hoje eu estou aqui com duas profissionais incríveis. São ela, Camila Toniati, consultora de amamentação, e Josi, psicoterapeuta. Menina, seja bem-vinda e hoje o tema é a importância da saúde mental na maternidade. Você que é mãe ou pretende ser mãe, arraste a cadeira, pega água, pega café, vem aqui porque a gente terá muito conhecimento compartilhado que pode transformar a sua vida. Meninas, sejam muito bem-vindas e eu estou aqui para aprender muito. A minha expectativa é aprender muito com vocês. Qual é a expectativa de vocês hoje para o Fique Bemcast? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia. O que a gente precisa passar é informação sobre os desafios da maternidade, que são muitos, desde o momento ali de quando se pensa em ser mãe, então ali já começam os desafios, os medos, né? As expectativas. Então, o que a gente quer aqui hoje é passar os desafios que eles podem ser vencidos com bastante apoio, com bastante informação. Isso é o mais importante. E pode ser leve também, né? E prazeroso, né? Inclusive, meninas, eu fiz uma dinâmica com a Camila e eu achei incrível o trabalho dela. E eu falei, nossa senhora, você é a salvadora das mães. E a gente vai conversar bastante aqui. E você, Josi? Qual é a sua expectativa hoje para esse podcast? Bom dia, meninas. É muito gostoso estar aqui hoje, né? A gente já está nesse preparativo, né? De estar aqui hoje já há algum tempo, né, Camila? Sim. Essa expectativa é de trazer um pouco desse conhecimento, compartilhar essa experiência, né? Tanto de trabalho quanto de vida, né? O quanto a gente tem para compartilhar essa experiência toda, né? Com vocês, trazer um pouquinho dessas vivências todas para que vocês possam, né, acessar um pouquinho dos conteúdos e compartilhar com a gente também essa experiência de vocês aqui na interação, né? Sim, inclusive, se vocês tiverem algum feedback, algum desafio, pode deixar aqui nos comentários abaixo, que depois elas vão ver e vão responder para vocês, viu? Mesmo. Meninas, vamos falar um pouco aí dessa saúde mental na maternidade. Eu não sou mãe, mas eu alucino o desafio que deve ser mãe. Uhum. Né? E, inclusive, na amamentação, eu vejo tantas mães que falam, meu Deus, a parte mais ruim da maternidade é a amamentação. Uhum. E eu sei que, no caso do seu trabalho, Camila, pode sim ser prazeroso, não precisa ser sofrido, dolorido, né? No caso, eu conheço mamães assim novas que estão sofrendo muito. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem aqui com a gente ambos os trabalhos, porque você, Josi, também faz um trabalho bem próximo ali da Camila, né? De apoio, suporte à mulher, né? À mãe, né? Então, eu gostaria que vocês nos ajudassem aí trazendo essa informação, o que pode ser útil para as mamães, né, de primeira viagem. E também eu conheço mães assim que no segundo nascimento do filho também sofreu. Então, eu acho que a gente pode levar aí a informação de que pode ser, sim, prazeroso. Então, a palavra agora é com vocês. A gente se completa, na verdade, né? Porque muitas questões acontecem... O fato de estar dentro da casa da mãe, que por isso que foi uma escolha minha trabalhar de forma presencial a domicílio, é o que me faz ter a leitura do ambiente em que ela está num ambiente de conforto, que é a casa dela, é onde ela não tem máscaras, né? Então, a gente se completa porque muitas delas eu identifico ali essa dificuldade de conduzir a maternidade como um todo. E então a gente precisa desse acolhimento tanto de técnicas, quanto eu faço esse primeiro acolhimento emocional. E se preciso for, é a Josi quem complementa, né? Às vezes é preciso encaminhar justamente para ter esse acompanhamento emocional mais de perto, por uma psicóloga perinatal. Então, tudo está interligado, né? Então, a amamentação é uma questão que é muito difícil, é uma das mais difíceis no começo da maternidade, mas essa mãe ela já veio por muitas outras dificuldades, já passou por outras questões, às vezes mais intensas do que a amamentação, e isso vai refletir, e essas questões vão refletir na amamentação. Por exemplo?
Aí é onde tem a questão do início, quando a mãe pensou em ser mãe. Tem mães que não dá tempo de pensar. Então, ela é mãe, né? E então aí, ela engravidou. então, que é a maioria, né? Vamos considerar que é a maioria, né? Sim. São poucas que fazem esse planejamento, né? Sim. E aí, sim. como que lida com tudo isso? Então tem esse percurso histórico, né, que a Camila está falando, né, antes, né, de chegar no lugar da amamentação, a gente tem o lugar da preparação para engravidar, né? Tem casais que engravidam muito rápido, tem mulheres que desejam fazer a gestação solo e também vão, né, fazer esse preparatório, né, para engravidar, e às vezes demora, né? E às vezes são várias gestações, várias tentativas, né, de conseguir manter essa gestação. Então já vem um percurso histórico levando em conta todo esse sofrimento, às vezes, né, de perder alguns bebês, né, da gestação não ser mantida. Então, quando o bebê chega na casa da mulher, né, quando o bebê chega no colo dessa mulher, então muita coisa já aconteceu antes. Então, esse preparatório para gestar, às vezes leva bastante tempo, né? Tem gente que é muito rápido e tem gente que não. Tem gente que passou muita coisa antes de segurar esse bebê no colo. Então, quando chega para Camila, né, esse pedido, né, de orientação, de ajuste de pega, de ajuste ali de rotina de amamentação, então já chega com muito volume. Então já chega muita coisa já ali na transformação, né? Tem muita coisa já acontecendo já há algum tempo. Então é muita transformação. A gente falou muito disso no nosso preparatório, né, da conversa. Eu acho que seria, no caso, essa transformação tanto psicológica Sim. como física, né? Porque Sim. o corpo se transforma completamente, né? Tem algumas mulheres que engravidou de forma rápida e inesperada e ela não estava pronta. Então começa a primeira frustração. Ela não estava pronta para ser mãe. A gente nunca está pronta, né? Sim. E às vezes você está pronta, só que não é no seu momento. Então você tem a frustração daquela mulher que começa a lidar com algo que ela não se preparou para. E tem a questão daquelas que demoram muito. Então ela também não se preparou para demorar tanto tempo para engravidar. E aí, quando tem essa questão do processo de mudança física e emocional, porque está envolvido os hormônios, e é nessa questão que a gente diz que a maternidade, ela é um momento onde você não tem controle de nada. Você acabou com aquela rotina que você tinha controle. Eu sei a hora que eu acordo, eu sei a hora que eu durmo, hoje eu vou fazer tal coisa, tem tudo na agenda anotada. Então, as frustrações para as mulheres começam aí, onde ela não entende que a maternidade é algo que ela não tem controle. Então, às vezes, ela engravida sem ter controle, ou ela quer engravidar e demora, então ela também não tem controle, e tudo que vai acontecer durante essa gestação, esses 9 meses, ela vai estar com a ação de hormônios, e que, às vezes, tira ela do controle, chora e ri. Então, todo esse processo de 9 meses é demorado, mas é um processo que ainda ela não está preparada. Então, um dos exemplos que nós temos são problemas na gestação, que ela pode descobrir, por exemplo, uma trombofilia, que é o aborto, e aí ela tem esse problema que ela vai tomar injeção a gestação toda. Eu já tive, né, familiares que descobriram depois de séries de abortos, não sabia o que acontecia, por que abortava tanto. Então, você se surpreende nesse momento como gestante, porque justamente as coisas aparecem conforme você vai vivendo. Então, tem uma gestação conturbada, tem um final de gestação onde a mãe não conta que ela vai ter um bebê prematuro, por exemplo, ela contou que ela faria um parto normal, ela não saberia que o bebê ia para a UTI, ela não contou com isso. Ela não contou que ela teria uma pré-eclâmpsia no final, ou uma diabetes gestacional, que o que ela ama é comer doce, agora ela não pode comer. Então, ela não tem mais controle. Então, ela não consegue observar tudo isso durante a gestação e não se prepara para os próximos, né? Para os próximos passos. Então, uma das coisas que afeta diretamente a amamentação é o tipo de parto. A mãe se preparou para um parto normal. Ponto. Mas quem falou que vai acontecer assim? Nossa. Então, essa questão influencia demais na amamentação. Porque eu tenho a estatística do meu trabalho, né? Dos meus atendimentos. As mães que esperavam um parto normal e progrediram ou regrediram, né, como cada uma entender, para uma cesárea, elas têm problema na amamentação. Então, quando eu encontro uma mãe
muito abalada emocionalmente, eu já questiono sobre o parto. E o parto me responde esse abalo emocional. Ela já entendeu que ela não foi capaz de ter um filho de forma natural ou normal. Portanto, se ela não for capaz de amamentar, tá dentro do normal que ela não é capaz de nada. Então, ela nem entende por que ela tá naquele ambiente. E o entendeu? quanto de frustração isso traz, né? Nossa, como é profunda essa A questão, expectativa gente. que a mulher cria diante, né, do cenário que ela desejava, e quando sai desse lugar, né, da expectativa, o que ela pensou que era o desejo dela e mudou, né, no final ali, ou por questões, né, de saúde ali da mãe e do bebê, falou, não, então não vai ser esse o lugar, não vai ser desse jeito, ter que ser de outro jeito. Então, o quanto a equipe, né, o quanto a equipe que cuida dessa mulher, e nos cursos, né, que a gente está fazendo junto, a gente conta, né, de que as expectativas precisam caber também a possibilidade de mudança. Né? Total. Pensar de que, tá, esse é o meu desejo, mas pode mudar? Pode mudar. E se pode mudar, o que pode acontecer? Né? E aí a gente já vai introduzindo essa possibilidade da mudança e de ir lidando com esse lugar de pode ser diferente. Então, a gente já diminui um pouco desse lugar da frustração, desse lugar da incapacidade de eu não conseguir fazer desse jeito, eu não conseguir ter um parto normal. Traz um volume de muitas emoções junto, né? Então, a possibilidade da mudança, essa questão hormonal que a gente vai passar, né? Então, isso tudo mexe muito. Então, a gente já passa por muitos lutos antes mesmo, né, antes dessas expectativas, né? Então, um lugar que eu criei, ele não vai ser possível às vezes, né? Então, essa frustração traz um impacto muito grande na amamentação. Quando a Camila chega para cuidar dessa mulher, né, que está com dificuldade, precisa fazer ajuste de pega, fazer ajuste de rotina, de mamada, já chega com muita coisa junto. Então, é a hora que a gente encaminha, né? A Camila vai falar, então a gente precisa falar disso. Você precisa cuidar dessa questão, porque uma das questões que a gente também estava falando a gente precisa olhar para essa mulher. Né? Quais são as necessidades dela? O que ela está pensando? Quais são os desejos? Quais são as frustrações e os lutos que ela vai viver? Né? Uma das coisas que a gente aborda bastante nesse cuidado é a questão do luto. Né? O luto de quem eu fui e não serei mais, ou serei de jeitos diferentes. Né? Essas transformações vêm com vários lutos. Né? Luto porque eu não tenho mais a mesma rotina que antes, luto porque eu não tenho mais o mesmo corpo de antes, não estabeleço mais do mesmo jeito as relações, do mesmo jeito que antes. A gente tem que contar de que muita coisa vai mudar, né? E avisar de que tudo bem se transformar, mas que às vezes se transformar dói, né? E contar que às vezes a gente vai sentir falta, né? Mas não é porque a gente não lembra mais de quem a gente era, é porque a gente lembra de quem a gente era. Né? A gente lembra de que gostava disso, que gostava daquilo, que gostava de fazer isso desse jeito, e que agora não faz mais. Né? Vai ter que fazer de um jeito diferente e criar novos lugares, né, para esses jeitos diferentes. Então, é quando a Camila chega que a gente vai perceber, né, o que está acontecendo com essa família, porque não é só a mulher. É o marido também que está passando por essas transformações todas. O marido, o filho, se já tiver filhos, né, maiores. Então, todo mundo vai passar por transformação. Ambiente, né? E sem contar que, voltando só um pouquinho ali na gestação, tem muitas mães, no rápido, que a gente fala, né, a concepção rápida, talvez aquele casal não estava preparado, porque quando nasce um bebê, é uma terceira pessoa ali dentro. O casal vai se reestruturar. Não vai haver mais aquele casal que existia. Então, tem muitas mães que criam um problema para o relacionamento e não conseguem administrar, porque agora ela não vai mais ter só o papel de esposa. Ela tem o papel de mãe, que muitas vezes sobressai ao de esposa, porque mudam as prioridades. E tem situações onde as mulheres buscam um filho para reatar o casamento. E é onde ela não imagina que esse filho vai cobrar tanto dela que ela não vai conseguir essa resposta no filho.
Então, são muitas questões envolvidas que vão refletir quando eu chego. Porque durante todo esse processo, ela não está entendendo o que está acontecendo, ela está vivendo. O nenê está dentro da barriga, está alimentado, não está exigindo nada dela. Às vezes, alguma questão física, como um enjoo, um medicamento, mas é uma questão física. A emocional ainda não entrou, porque não está fora. Não está ainda dependendo dela. O que acontece ali é de forma natural. Agora, é como eu digo, o pai e a mãe, né, saem de casa 2 e retornam 3 em 2 dias. Ou às vezes retornam 3 em 20, porque o bebê passou 20 dias na UTI. E eles não estavam preparados para isso. Então, todo esse processo vai refletir a hora que eu chego, 2, 3 dias depois. Inclusive, né, falando da amamentação, eu sempre, no início da carreira, eu chegava nesse momento. E eu me perguntava onde eu estava que eu não cheguei antes. Porque tanto depois de 20 dias, por exemplo, de uma UTI, essa mãe está perdida, tanto na amamentação quanto emocionalmente, porque ela não se preparou. Então, hoje, eu busco sempre o quê? Trabalhar com a gestante, encontrar a gestante, porque nem ela sabe que ela vai precisar de toda essa rede de apoio aqui. Né? Eu, a Josi e outros profissionais, né, para formar essa equipe multidisciplinar. Ela não sabe que ela vai precisar. Se é a primeira gestação, ela não sabe, porque ela tem uma maturidade que ainda não foi desenvolvida, diferente de uma segunda gestação. Então, hoje eu busco mostrar para a gestante essa necessidade de estar com uma profissional. Então, a minha questão não é só a amamentação, conforme, primeiro que a minha experiência como mãe faz com que eu entenda o que elas estão passando, justamente por ter sido mãe sem ser consultora. Então, a parte emocional eu senti na pele. Então, é difícil você não ter essa empatia com a mãe. Então, essa questão da técnica em amamentar é muito simples. A gente fala em 15 minutos e está resolvido. E os outros 1h45 de consulta é a parte emocional. Tentar entender o que ela vivenciou durante essa gestação, quando eu não tive acesso a ela na gestação, para poder desbloquear esses emocionais que impactam diretamente na amamentação. Então, se essa mãe estava na UTI há 20 dias com esse bebê, eu preciso reverter não só a amamentação, mas tudo aquilo que ela alimentou que seria diferente. O fato dela chegar em casa sem estar com o bebê, ela não contava com isso. E eu imagino como deve ser, né? E uma mãe que está com um bebê há 5, 6 meses na UTI? Sim. Essa mãe a gente sabe que existe, a gente não tem acesso a ela, né? Muito difícil, mas... Conheço uma pessoa muito próxima que está lá ainda. Então, é duro. Você vive num... estar dentro do hospital é como se você tivesse... não existe outro mundo. Existe aquele hospital. Você quase não sai, né? É isso mesmo que está acontecendo. Você dorme muito mal, porque quando você não está internada, você não tem um quarto para você. Ela não está internada. Ela vai todo dia. Você tem a rotina de ficar naquelas horas, né? Quando a mãe ainda está recente, ela está internada junto com o bebê, né? Dependendo ali da necessidade, às vezes ela consegue até ficar uns 5, 6 dias internada junto com o bebê. Então, aí ela tem um quarto. Quando não está mais internada, quando a mãe não está mais internada com o bebê, ela vai dormir numa poltrona, numa cadeira, né? Então, ela não tem um espaço que é dela, o espaço é de cuidado para o bebê. Então, e precisa, né? Porque esse bebê está ali com as necessidades de saúde, e aí ela está ali para o bebê. Então, o quanto essa mulher vive da expectativa de que a gente ia ter o bebê e ia sair do hospital. Uhum. Né? E o psicológico dessa mãe? O quanto isso é muito sofrido, né? Não só a expectativa, mas o período do que eu desejei de estar, né, no hospital, ali mais ou menos uns 3, 4 dias, às vezes até uma semana, às vezes 15 dias era o máximo que a gente criava de possibilidade. Né? Quando a gente está internada, a rotina toda muda. Então, eu vou para casa, né, sair do hospital sem o bebê no braço é dilacerante. É muito sofrido. E aí, esse lugar da expectativa, quando é que a gente vai sair daqui? Né? Às vezes a gente nem consegue pensar nisso. A gente consegue pensar, eu vou ali, quando a mãe está conseguindo amamentar,
né? Quando tem uma equipe boa no hospital que incentiva, que tem um lactário, por exemplo, uma coisa que faz muita diferença de manter a amamentação exclusiva com leite materno, o quanto isso também favorece a saída do bebê do hospital, é de pensar de que quais são os recursos que eu tenho ali, né? E a questão psicológica é também um luto, né? Eu queria sair do hospital assim que o bebê nascesse, né? Mas não vai ser isso, né? Vou ficar aqui até o bebê, e aí vai se adaptando realmente. Mas a frustração, o medo, né? Um bebê ali tão pequeno sendo, né? A gente tem que fazer procedimentos, né? Muda isso, muda aquilo, sonda, acesso na veia, dependendo de se tiver alguma questão sobre infecção, um acesso com uma veia mais eles falam de uma veia mais larga, né? Colocando a grosso modo. Mas é uma veia de maior calibre, porque ela vai ter uma outra necessidade, né? A veia com maior calibre, o antibiótico vai diminuindo, né? Vai deixando mais frágeis os vasos, né? Então, não é uma veia muito de calibre menor. Vai ter que ser uma veia de acesso maior. É um procedimento, tem que fazer um pique, fazer um acesso mais invasivo. Então, a gente está vendo o bebê sendo cuidado, mas é dolorido demais, né? Eu passei por essa experiência e me emociono com isso. Então, esse momento traz muito volume de muitas coisas. Já cuido e cuidei muito desse lugar, mas ainda assim é um lugar delicado, né? Passar por esse período de vulnerabilidade mesmo. E é o maior período de vulnerabilidade da mulher, né? Esse período de gestar e o período pós-parto, né? Traz muitas emoções. Eu sempre me emociono, né, Camila, de falar disso. Mas Isso está acontecendo na minha família. Né? Minha sobrinha engravidou. Nossa, assim, era uma alegria muito grande, né? A notícia de um bebê na família. E, de repente, nós recebemos a notícia que o nenê está na UTI. Já se passaram 5 meses. A gente não conhece. Sim. A gente só vê por foto. Né? A gente não conseguiu sentir o cheiro dele, pegar ele no colo. E quanta coisa ele já se desenvolveu nisso aí. Demais. Né? Ele já cresceu. Já mudou muito. Ele já não é mais aquele bebezinho, né? Delicado, exato, frágil. Ele já tem movimento, já gesticula, né? Já tem o jeitinho dele, já se comunica, né? Dependendo do que está acontecendo ali. Muita coisa já mudou, né? Então, quais são as expectativas que a gente desejou de estar com esse bebê? Era para estar na rua, era para estar né, passeando com a família, confraternizando, vendo, né? Conhecendo. É que nem agora, provavelmente, estamos assim, orando, pedindo a Deus para que agora, no Natal, estejamos todos juntos, né? Sim. Mas assim, é uma coisa incontrolável, não dá para saber. Sim. E o medo dessa mãe, quando sair com esse bebê, se ela vai deixar, aí entra as relações. Sim. O quanto essa mãe vai estar disposta, por exemplo, a estar num ambiente familiar com todos. Porque a gente, não, né, no caso, eu não sei a questão do bebê. Mas se for uma questão de... uma questão... Ai, fugiu a palavra. De imunidade. De uma saúde. Questão, isso, de saúde. O quanto essa imunidade está resistência, né? Isso. Então, essa mãe, ela tem que estar preparada para ter relações com toda a família. Não só ela, mas a mãe também que saiu com 2 dias. Porque ela tem medo. Ela não sabe se ela vai querer receber a cunhada, a irmã, a sogra, a mãe. A gente tem, justamente, uma das questões. Se estão doentes, se não estão. Verdade, nossa, é verdade. Então, tem uma essa outra questão de relacionamento. Ela não tem só que se adequar ao relacionamento com o parceiro, mas sim com as outras pessoas que com a querem família, estar. Amigos, né, que querem ver a criança ali. Isso. Então, para você ver, a sua expectativa é que todos estejam juntos no Natal. E a expectativa dessa mãe? Verdade. Se ele já tomou se todas as vacinas. Vacina, como ele vai sair dessa alta. Então, ela tem um novo desafio quando ela volta para casa, independente do tempo que esse bebê ficou no hospital, se essa mãe quer isso. Ela deve querer, porque ela precisa de ajuda. Ela não dá conta sozinha. E ela muito pouco vai dar conta só com o parceiro. Porque é muito difícil. Ele tem que dar conta. Sempre eu brinco, uma mãe cuidando da outra mãe. Então tem que ter alguém cuidando da mãe, para essa mãe estar bem cuidando desse bebê.
muitas vezes o choro do bebê é o choro dessa mãe. Então, um bebê desesperado, quando eu chego, a mãe tá chorando. Ou a mãe está muito maquiada, linda, maravilhosa, eu falo, mas essa mãe dentro... tá escondendo, porque com 2 dias ninguém passa a base, assim, né? E aí, quando eu reporto o bebê pro pai ou pra avó que está ali, cuido um pouquinho do bebê. Quando eu vou cuidar dessa mãe, enquanto ela não chora, não sai uma gota de leite. Então, enquanto esse emocional dela... Tipo, reprime, né? É, tudo. E é hormonal. A questão do leite sair é hormonal. Então, uma mãe que está com dor na cesárea, dor para amamentar, dor emocional, o leite não sai. Então, eu primeiro cuido dessa mãe. A amamentação não flui, a técnica não flui se você não cuida dela. Então, por muitas vezes, ela não quer ninguém em casa, ou ela está tendo dificuldade em aceitar ajuda. Você precisa delegar. Você não vai dar conta de amamentar, de trocar, de dar banho, de fazer arrotar, de fazer dormir, de fazer seu almoço. Não existe Mulher Maravilha. Então, aquela vida, inclusive, das redes sociais, ela não existe. Você precisa de ajuda. Então, estruturar essa rede de apoio na gestação é importantíssima e expressar o que ela tem para dizer no pós é importante. Então, muitas vezes é mal interpretado, né? A questão de, eu não quero ninguém, porque eu tô com medo. Eu tô há 6 meses na UTI. Agora que eu saí de casa, já pensou? O bebê pega um vírus no Natal? Então, é algo que aquilo ali para ela é um medo muito grande. E é algo que às vezes as pessoas não entendem porque não tem o acolhimento dessa mãe. Não tem o entendimento também, né? Exato. É que nem isso que você falou, tem que ver a expectativa da mãe. Isso. Porque a família quer ali o bebê, quer pegar. E todo mundo quer, né? Todo pegar no mundo, colo, exato, é sentir o lindo cheiro, demais, exatamente. E é amor, mas e é a só mãe? amor. Exato, mas e a mãe? Será que ela quer isso? E Justamente quais são por os medos que ela tá exato. passando? Esse medo aqui, pra mim, eu não tinha clareza desse medo. Sim, Né? isso. Medo de que Inclusive, o Camila e Josi, eu gostaria que vocês dessem um recado para quem está nos assistindo. Se você conhece alguma mãe que acabou de ganhar neném ou que está 1 semana em casa, é aceitável querer visitar, ok. Mas me fala uma coisa, tem um tempo, não tem um tempo? Porque a mãe, ela tá cansada ali, acabou de passar por um processo. Será que é legal, assim, estar recebendo convidados, pessoas para conhecer o nenê? O que vocês têm a nos dizer sobre isso? Eu acho que é o bom senso, né? Então, Tem mas a aí questão, bom senso... senso diante dessa necessidade dessa família, né? Por exemplo, um bebê que um bebê prematuro. Eu tive 2 bebês prematuros. A gente corrige a idade do bebê, então ele vai levar mais tempo para sair de casa. Por exemplo, eu tive uma pediatra que ela sugeriu pra gente, a gente acata esse desejo, né, de prestar atenção. Ó, vamos sair a partir de 2 meses, né, com a possibilidade de sair menos vezes, porque a gente precisa circular, ver gente, conversar, ver as amigas, né, receber. Então, quando a gente tem um bebê prematuro, então a imunidade desse bebê, ele vai começar a tomar as vacinas e aí ele vai construir essa imunidade, né? O leite materno é sensacional para isso. Já vai, a imunidade da mãe já vai ativando essa imunidade, ele já vai recebendo através do leite. Mas as vacinas, ele vai começar a tomar, né? Sai com uma vacina do hospital e tem a vacina com 2 meses, 4 meses. O bebê prematuro, a gente vai tomar mais cuidado, né? Não vai sair de casa. E a visita, essa questão da visita, como que seria? Mas aí e a minha mãe não vai vir aqui? Não, mas a sua mãe... Onde que essa pessoa circula? Então. Né? Porque ela não pode estar com nenhum sintoma. Mas esse bebê não tem imunidade nenhuma. Né? Você vai chegar lá com a sua gripe, você não sabe nem da onde, né? Nem sabe que estava, né? Com aquele vírus ali, aquele bebê vai receber, né? Aquela carga viral. Só que, mas ela não estava doente. Não, ela estava assintomática, não tinha sintoma nenhum. Você não estava com o nariz escorrendo. E às vezes, assim, começa com uma coceirinha no olho. Conjuntivite, que a gente está agora com uma leva de conjuntivite. Tem gente que leva alguns dias, assim, não, só uma coceirinha no olho. Né? Esse bebê vai acessar essa quantidade de vírus e a gente não sabe. Então, a carga imunológica, né, desse bebê vai ser construída. Então, a gente vai ter que pensar, mas eu não posso nem ir ao shopping.
é um risco. Que foi Tem que a um pediatra... tempo, assim, de visitação, o que seria mais ideal, no caso? Olha. Eu 2 meses? Eu recomendo que nem a pediatra fala, ó, a partir do 2º mês, depois dessa resposta imunológica. Porque ali o corpinho vai levar um tempo para administrar aquela vacina, né? 2 meses. A primeira vacina é com 2 meses. Porque eu já vi, gente, de dias. uma semana, assim, a mulher ganhou neném, coitada, a mulher tá toda arrebentada no sentido, né, cansada ali, porque ela passou por um Exaustiva. processo, aí tem que receber toda a família, fazer uma sala ali, Então, e é aí, isso que eu como ia que... comentar. A questão como eu tive a minha filha mais velha fora de São Paulo, eu não tinha família, né, ali, só meu esposo. E fora o período ali dos 40 dias que tinha um familiar, minha mãe circulando, minha sogra aos finais de semana e tal. Quando acabou esses 40, não tinha nem vizinho. Então, por toda essa experiência como mãe, a vivência, a técnica, a informação, né? Tudo isso a gente levando em conta, o que eu sugiro? Tem a questão do tempo. Então, se a gente for olhar para a medicina, são 2 meses, que é o tempo de vacina. Só que a gente tem 2 situações. Essa mãe que vai receber esses familiares, independente de quando ela decidiu, se foi com 1 semana ou se foi com 2 meses, se foi com 1 semana, ela não está pronta para fazer uma mesa de café. Então, ela tem que receber as pessoas que vão ajudá-la. Ela tem que tomar conta do bebê. E alguém tem que cuidar dela. Então, que essas visitas possam ir lá, dar amor, fazer a visita, conhecer o bebê. Não precisa pegar, não precisa beijar, não precisa fazer nada disso, que a gente sabe que nem pode. Mas esses familiares tragam um aconchego em forma de ajuda. Né? Então, uma comida... uma louça, lava uma roupa. Então, ali, porque essa mãe precisa ser cuidada. Eu, como não tinha visitas, eu corria o risco da minha filha ter contato com o vírus, mas eu precisava de gente. Porque depois de 2 meses, se você tá sozinha, o tamanho do problema emocional que você tem, talvez seja maior do que uma gripe. Então, muito depende do que aquela mãe está disposta. Então, eu precisava... As pessoas me perguntavam, onde você quer ir? Eu quero ir na farmácia, comprar um AS. Eu quero sair, entrar no carro, ir na farmácia e voltar. Então, para algumas mães, isso é enlouquecedor. E para mim era enlouquecedor ficar dentro de casa, acordar, trocar fralda, tomar banho. Algumas coisas eram muito terríveis. Então, tem essas mães que estão nessa condição. Então, o que vale é isso. Você tem a informação de que quanto menos visita é melhor. As mesmas pessoas ajudando sempre. Então, geralmente é a avó, o vô, a outra avó, uma irmã. São as mesmas pessoas que estão ali circulando que vão trazer esse cuidado para a mãe. Alguém tem que olhar para a mãe. O bebê não precisa de nada, porque a mãe já faz. Ele tá trocado, ele tá limpo, ele tá amamentado. Ele não precisa de nada. É a mãe que precisa do apoio, ajuda, né? Da ajuda, exato, entendeu? A gente chama de enxoval emocional agora, né? Gente, quem vai estar com você durante esse período? Né? Com quem você vai combinar de te apoiar nesse período, nessa rede de apoio? Né? Quem vai estar com você legal. Nesse dia a dia, nesses primeiros dias, mas quem vai estar com você também pós esses primeiros dias, porque parece que some todo mundo. Verdade. Some assim, só vai lá ver o nenenzinho e pronto. Acabou, né? Assim, de mandar falar, olha, quero ir almoçar aí na sua casa, né? Tá todo mundo bem? Ou às vezes todo mundo tá ali, mas toma uma distância, né? A gente vai se encontrar, mas vamos combinar da gente não ficar pegando bebê? É uma coisa que todo mundo gosta de pegar na mão desse bebê. Não come beijar. Esse bebê de quase 5 meses, ele já tá pegando as coisinhas, já tá colocando e todo mundo dele vai pra boca, né? De falar assim, eu tive uma das saídas que eu precisei sair, uma senhora veio, né, falar, ai, que fofinho, não sei o que, assim, uma desconhecida, né? Mas a minha preocupação era, aonde que você tava com essa mão? Nossa. Você tá pegando na mão dessa criança? E de conseguir dizer.
Porque às vezes a gente pensa e não fala. E aí você sai de grosseira da história. De falar assim, olha, não põe a mão nele. Eu não sei onde você tava com essa mão. Se você lavou, se você coçou seu nariz. Nossa, se você tá verdade, pegando ali gente. nas frutas, né? Eu tava no Mercadão. Pô, Escolhendo coisas, né? Eu tava com ele no colo, né? E aí ele tava aqui olhando o mundo, né? Ai, que bonitinho, não sei o quê. Vai pegar na mãozinha da pessoa? Não, gente, não é pra pegar, né? E o quanto a gente precisa falar assim, olha, eu não gosto que pegue, eu não conheço a senhora, né? Ah, mas eu só tô dando um oi. Não, do oi você pode falar, mas pegar não. Nossa, pegar verdade. não. Gente, por favor. Circulando no Bom mundo. senso. O bom senso é A relativo. gente, então eu a gente sei tem que o brasileiro gosta de pegar, abra- de tocar, mas esse momento é muito importante. A gente precisa respeitar, né? Sim, Essa mãe precisa falar, É, precisa só se que ela não colo- fala. E quando fala, é é mal te dar. interpretado. Nossa, é mal interpretado. E fala assim: nossa, mas esse bebezinho é de ouro. Não, é de ouro. É quase de ouro. eu tô porque... protegendo ele. Exato. Né? Caramba, E o meu. quanto a gente precisa dizer nesse lugar da rede de apoio, o que eu gostaria que fizessem para me ajudar. Né? Às vezes a mulher, dependendo de como está ali a relação estabelecida com a mãe, com a sogra, com as irmãs, às vezes não consegue contar. Então, combina seu casal, o que vai ser combinado, né? Do que vai ser feito ali e o que cada um pode contribuir. Então, assim, o que você precisa de ajuda? Porque às vezes a gente não sabe ainda. Exato. Né? Você tá com a louça assim, ó. O que você precisa de ajuda? Vai lá em casa lavar a louça. Né? Quando você vier me visitar, traz o que a gente vai comer. Para eu não me preocupar, não precisar ligar, ou não precisar ter nenhum movimento de me preocupar com mais essa coisa. Né? Do que eu vou oferecer de almoço ou de que eu oferecer de lanche. Josi, desculpa até pegar o gancho, mas sabe o que eu vejo? Muitas mães que não querem assim pedir, não querem incomodar. Não querem. E isso é um erro. É demonstrar fraqueza, na verdade. Não, né? mas não Então, é mas pra fraqueza. ela, Mas não é fraqueza, gente. É bom senso da parte dela também. Porque aquilo, ela não é Mulher Maravilha pra E querer. não precisa ser Exato. Exato. de conseguir. É pedir realmente ajuda, apoio à família, né? Montar essa rede de apoio e falar, gente, olha, tem alguém aqui disponível para me ajudar, sei lá, passar minha roupa. Eu preciso tomar banho. Exato, porque às vezes o pai tá trabalhando ou o pai, sei Isso, lá, tem não é mais, tão né? presente, né? Às vezes não tem. Não tem. Exato. Né? Quantas E aí? mulheres no Brasil a gente sabe que são mães solo. É verdade. Né? E o quanto a rede Minha mãe de foi, apoio, por exemplo, né? E eu que cuidei, eu sou a filha do meio. Eu que cuidei do meu irmão mais novo e do meu irmão mais velho. Né? Quem é que nesse movimento... Não, eu criança cuidando de duas dois, crianças. Né? E depois eu fui cuidar de duas, eu fui ser babá com 9 anos de idade de duas crianças da vizinha, porque ela trabalhava e não tinha com quem deixar. E você acabava sendo a rede de apoio, mas era uma criança. Então, mas era uma criança. Tudo bem que isso me fez ter responsabilidade, né? Sim. Mas assim, eu fico imaginando essas mães solo que não tem ninguém. Às E vezes às a vezes mãe... é uma amiga de falar assim, com quem que eu posso contar? Né? Então, De Isso é pedir muito ajuda, importante, de né, pedir gente? ajuda. Às vezes, eu quero... Me manda... Hoje a gente tem, né? Antes não, a gente falava de marmitinha. Agora a gente pode mandar um iFood. É Tem verdade. amiga Antes não que- tinha isso. Tem uma coisa que eu sempre falo, assim, olha... se você puder deixar o seu freezer, né, cheinho lá de marmitinha, se você conseguir fazer, 30 é legal. dias, né? Pelo menos, né? Se você conseguir fazer, é legal. Porque você descongela, come, tá comendo comida boa, saudável, né? Tá se alimentando, tá cuidando de você, para você ter condições de fazer uma entrega com qualidade. Porque Melhor. é uma entrega muito grande. Né? E se você, em vez de pedir fralda, vamos fazer chá de marmita. Nossa, Chá de iFood. também. Saldo do iFood. Assim, em vez de fralda, a gente vai precisar da fralda. Dá né? uma equilibrada, né? Fralda e marmita, né? É de contar, olha, quantas marmitas um pacote de fralda vira, né? Dependendo do tamanho do pacote que você quer dar. É que gasta-se também muita, né? Muita fralda. Muita fralda, muito lenço umedecido. Mas também são muitos itens que fica estocado lá um tempão, né? Sim. Só que desde que ela chega em casa, a gente fala da marmita e da alimentação, porque, por exemplo, a mãe que amamenta, ela Quase tem não que tem comer tempo, a cada né? 3 horas. E ela tem uma fome, né? Porque ela tá Ela tá criando, ela tá criando. fazendo uma pessoa crescer através do leite. Verdade. Né? Então ela tá produzindo uma pessoa.
Então, a quantidade de caloria que ela precisa para fazer essa amamentação é maior. Então, o consumo de comida também é maior. E a qualidade, porque o corpo é inteligente. Então, se ela não se alimenta bem, o corpo tira dela para mandar para o leite materno. Nossa. Então, ela precisa se alimentar a cada 3 horas. É gasto 700 calorias por dia, em média, porque ela produz por dia. E o corpo materno, né, produz de 1,5 litro a 2 litros de leite por dia. Então, independente do bebê, né? Se mama, às vezes, ou se é gêmeos ou trigêmeos, produz muito mais. A gente tá falando de um filho. De um só. Meu só. Deus! Entendeu? Então, ela precisa se alimentar. Imagine 2 filhos. Sim. Que ela precisa da rotina é rede de essa? apoio, porque ela só amamenta nos primeiros 30 dias, não são 2. Caramba. Ninguém faz nada em uma semana. É um looping. Gente, eu não sou mãe. E eu tô tendo uma consciência que eu não tinha. Era um mundo inacessível para mim. O que vocês estão trazendo é uma coisa muito profunda. E quem está nos vendo e nos assistindo, gente, pelo amor de Deus, se vocês tiverem uma vizinha, um parente que esteja aí nessa etapa, né, nessa fase, né, acabou de ganhar neném, pelo amor de Deus, vai lá, né, estende a mão para essa mãe. Mesmo que ela não queira, vai lá, lava a louça, fala, fica quieta aí, vai cuidar do seu bebê, vai lá, lava a louça, faz alguma coisa por essa mãe. É isso mesmo. Porque, assim, parece que eu tô vendo, assim, várias mães Toda desesperadas. ajuda é bem-vinda, mas às vezes não consegue pedir a danada da ajuda. Então, mas aí é orgulho também, De abrir né? mão. De abrir mão. Orgulho, e tem essa crença enraizada, né? Que é fraqueza. Não, gente. A gente precisa dar Olha, conta de tudo. sabe o que eu, quando eu vejo assim uma mãe, eu associo mais ou menos como empreender. Empreender não existe um manual de instrução. E ser mãe também não existe um manual de instrução. Vocês bem que poderiam, né, escrever alguma coisa assim. A gente participou de um livro, depois a gente conta. o livro Sabe? é. Porque assim, não tem manual de instrução. E ela vai acessar onde isso? Ela vai ter conhecimento onde? Graças a Deus que a gente está tendo a internet, o podcast Fique Bem, para poder levar acesso. Porque eu acredito piamente que acesso à informação é o que muda. Sim. É que nem, imagine agora, uma mãe que está assistindo ou prestes a ganhar, acessando e assim, poxa, agora então eu vou buscar minha rede de apoio. Eu não tenho. Sim. Né? Por quê? Porque ela acessou uma informação. E empreender é a mesma coisa. Às vezes a pessoa ela tá patinando no negócio porque ela não pede ajuda. Não, vou fazer por mim mesmo. Eu vou dar Vou um me jeito de informar fazer. por aqui, Não, vai pede dar ajuda. certo. E Não às vezes sabe. alguém sabe fazer melhor alguma coisa que você Exato. está tentando aprender. Ou um profissional mesmo. É que nem vocês estudaram pra quê? Pra poder... É assim, eu falo que um profissional, ele estuda e depois ele vai entregar de bandeja. Né? Ele estuda... Transformado. A gente Exatamente. Então, assim, a pessoa não vai precisar estudar 5 anos, 10 anos. Porque quanto tempo vocês estão nessa jornada? Há anos. Então, você vai entregar ali de mão beijada pra pessoa. Né? Sim. E uma coisa que é curiosa, no passado, as mulheres davam conta de tudo. Como? Então, 10 filhos, Como, lavava, puxava água de poço, tal. Só que elas pediam ajuda. Então, ou era pra vizinha que vinha ali do mesmo jeito que você cuidou dos filhos da vizinha. Então, assim, hoje a mulher, toda a informação que ela tem e tudo que a gente tem de acesso, ela se perde porque ela não faz o básico. Então, não adianta, ela acredita que assim, ela comprou 3 cursos de amamentação de pessoas diferentes e ela fez 2 cursos na maternidade, estava em dúvida com 2, então ela tem 5 cursos, ela tá prontíssima para amamentar 10 bebês. Quando ela pega o bebê e põe no peito e ela não consegue, ela se frustra drasticamente. Por quê? Porque ela achou que ela estava preparada e agora, como ela se preparou e ela contou que ela não precisava de ninguém, agora ela vai precisar. Como que ela faz? Verdade. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer o básico bem feito. O que é o básico bem feito? É você precisar daquilo que todas precisavam. Então, a nossa era tende a ser mais fácil do que a das nossas mães e avós. Não mais difícil. Exatamente. Justamente porque elas já fizeram o trajeto. Então, hoje a gente tem o que elas não tinham. A gente liga todas as máquinas que estarão trabalhando pela gente. E o que a gente precisa? Da ajuda, da mão.
né? É verdade. Então, a gente tem que ver o que copiar o que elas fizeram lá atrás, né? Isso, Nossas e usar avós o que a gente tem a nosso favor, que é a informação. Verdade. Então, assim, se você tem a informação de como chegar no profissional, peça ajuda, não espere dar problema. Porque no caso da amamentação em si, a gente não precisa de 1 mês para dar problema. A gente precisa de 4 dias. Chegou em casa, não tá amamentando, mais 2 dias a mãe desiste. Se ela tá com dor, se o bebê tá gritando. Então, não precisa de 1 mês. Vamos ver se vai dar certo. Pode dar? Pode, mas a chance de dar é menor, porque não é instinto. A amamentação não é instinto. Instinto é sucção do bebê. A amamentação não. Instinto é o corpo produzir leite. A amamentação não. E não tem nada que a gente faça na vida que a gente aprende em 7 dias, em 10 dias. Verdade. E a amamentação acho que é uma das únicas coisas da vida que a gente ensina e aprende ao mesmo tempo. Como que você aprende uma coisa que você não sabe fazer? Como que você ensina algo que você não sabe? Então, é isso que frustra, mas era instinto. O bebê sai do peito, não é possível, todo mundo punha no peito. Mas quantas mães deixaram de amamentar lá atrás? Quantas avós eu escuto assim, se eu tivesse você na minha época, eu teria amamentado todos. E tem um discurso, né? O bebê deixou, o bebê largou o peito, ele não quis mais mamar. Não tem essa muita, noção do muita, bebê. muita coisa Nossa. aconteceu até... É a própria mãe que, né, não quis porque ela tá em sofrimento motivo, ali com dor. isso. Que a Muita coisa já tendência é aconteceu. isso, né? Se você sente muita dor, você vai querer o quê? Afastar. E você não vai também ali, não, vem, bebê. Não, e você tem que resolver uma questão, né? O bebê precisa se alimentar. Então. Né? A gente precisa comer. E aí a gente faz a pediatria, né? Indica, olha, já que você tá com dificuldade, tem a fórmula, tá aqui os modelos de mamadeira que eu recomendo, e aí a amamentação passa, né? Não é mais uma prioridade. Né? E passa, é muito rápido, porque é agoniante uma mulher não conseguir amamentar esse filho. Porque E ela ele fica chorando, desesperada, né? porque Chorando. com fome. Então, ela com esse peito machucado, né? Num desespero, porque ou não tá com uma pega legal, ou esse peito já tá ali por conta de uma questão de pega, machuca muito rápido, porque o bebê tá ali de com 2 em muita 2 fome, horas, né? de 3 em 3 horas, ele tem uma força na sucção. Se a pega não for, né, ajustada de um jeito certo, o bebê vai fazer machucado, né? Vai machucar. E aí, machucou, é muito sensível. trauma, né? É muito sensível. E é uma dor física e emocional, onde ela... Porque ela quer mamar, só que não pode porque tá doendo muito. Exato. Nossa, gente, que... É doloridíssimo. Então, quando a Camila chega, é um desespero. Salvadora, hein, Camila? Né? Então, muita Salvadora. coisa já tá ali há muito tempo acontecendo. Né? Então, 4 dias que a Camila chega, no 2º, 3º dia, para orientar essa mulher, assim, já aconteceu um turbilhão de coisa nessa vida. E ali ela já foi escutando muitas questões, né? É o que a gente Os estava pitacos. falando sobre estudos também. Tem estudos que mostram, né, que o marido que está envolvido com a amamentação, essa mãe tem mais chance de amamentar por conta do incentivo. Então, quando você mostra para o parceiro quais são os benefícios desse bebê mamar, ele vai incentivar ela e ele vai fazer a vez dele, que é cuidar dos afazeres. Muitas mães não têm, né? A rede de apoio ali perto. Então, era o meu caso, por exemplo. Então, meu esposo fazia tudo. Era comida, era dar um tapa na casa, e aí, né, tinha que dar um jeito ali, ou ficar com a neném enquanto a gente fazia outras coisas. Então, tem essa questão que quando o marido está envolvido, de fato, com a amamentação, entende os benefícios, ele incentiva. E tem os casos das avós, mães das mães, que tem estudos também que quando essa mãe não teve sucesso na amamentação, essa avó, ela... Transfere? Não, transfere. Então, ela para de deixar o nenê sofrer, porque ali ela está como avó, ela não está como mãe. E eu falo para as famílias, o benefício do aleitamento, quem vai colher são vocês. Não tem outra pessoa que vai colher. Porque todo benefício, porque todo mundo fala, é a vacina. Legal, é a primeira vacina. E o resto? Tudo que está envolvido. Então, tem benefício para mãe e bebê. Então, as mães vão ter benefícios de diminuir as chances dos cânceres aí todos, que está na nossa era.
Então, câncer de mama, câncer de útero, câncer de endométrio, cada ano que ela amamenta, ela diminui a chance de ter câncer. Ela pode gastar as calorias, então o mesmo hormônio que ejeta o leite faz voltar os órgãos no lugar, então ela consegue se restabelecer fisicamente muito rápido. O bebê não é só a vacina, o bebê justamente é eliminar a obesidade infantil, obesidade na vida adulta, tipos de alergia alimentar, cárie dentária. Nossa. O fato dele ter uma boa introdução alimentar está diretamente ligado com o leite, porque ele tem um sabor a cada mamada, conforme a alimentação dessa mãe. Então, essa mãe vai colher tudo isso lá na frente. Então, vai ficar menos doente quando entrar na escola, vai fazer uma boa introdução alimentar, vai estar vacinado de verdade, porque os anticorpos que tem ali não tem em lugar nenhum. E na nossa era de tanto fast food, de até itens naturais que estão contaminados, é o único momento da vida que ela consegue trazer um alimento mais puro. Então, tem que brigar pela amamentação. O leite materno, ele é o primeiro melhor alimento, né? Em segundo, Sim. se eu não me engano, é o ovo. Sim. Então, o primeiro. E é o único momento da vida que ela consegue trazer isso. Ela não vai ter outro momento, né? Depois, isso. né? E tem o sacrifício. Então, a maternidade, o sacrifício começou talvez na tentativa de engravidar. A maternidade é sacrifício, não tem como ser outra coisa. Então, você começou a se sacrificar ou porque você não esperava e ficou grávida, às vezes está mudando, às vezes não tem condições, onde mora não tem 2 quartos, só tem 1, então é sacrifício. Ou fez muitos sacrifícios, talvez de uma inseminação, fez sacrifício financeiro, ou porque tem o sacrifício de ficar ali tentando e ver, e olha resultado, e dá negativo, e olha resultado. Então, começou o sacrifício. A amamentação é o primeiro com o bebê nos braços. Só que você vai colher, como em tudo na vida, você tem sacrifício, você colhe o sucesso. Então, a amamentação é isso. Mas é por isso que se torna mais fácil com a rede de apoio, com a informação, com o cuidado, com o aceite da ajuda. E só assim que dá certo. A amamentar por 30 dias, não consegue. A mãe tem muita dificuldade se ela estiver sozinha. Porque ela não consegue fazer tudo ali com o bebê. Exato. Ela fica 1h e meia amamentando, aí ela tem que tomar banho, ela tem que comer, ela tem que tomar água, ela tem que descansar, porque tudo isso varia, interfere na produção. Consome muita energia dela, né? Exato. E como ela faz se ela tiver que fazer o resto? E como que fica a saúde mental? A saúde mental dessa mãe. De sono, né? Sim, a privação de sono é o que faz ela desistir de fato, quando ela não tá mais nela. Como que fica a saúde mental dessa mãe, então, privação de sono, ela mexe muito com a gente. Privação de sono mexe com os nossos hormônios, né? Muitos dos nossos hormônios reguladores do humor também acontecem quando a gente também está dormindo. Então, a nossa renovação celular acontece quando a gente está dormindo. Sim. Então, a privação de sono, além de trazer a exaustão, ela traz irritabilidade, né? O cansaço excessivo, porque ela não consegue fazer outros cuidados com ela mesma, né? Não consegue tomar um banho, não consegue lembrar de escovar o dente, né? Não consegue se alimentar direito. Então, pode ter alteração de humor, que a gente chama dessas 2 primeiras semanas, né? Essa baixa hormonal, a gente chama de baby blues. Então, a possibilidade de ter mais choro, ela chora com maior frequência, ela tem uma sensação de instabilidade, né, do humor. Ela, além do choro, ela vai poder ficar também com uma sensação de irritabilidade. Então, mais cansaço, mais irritabilidade e tendo que cuidar e gerir isso tudo. Então, a mulher passa no maior volume de vulnerabilidade e depois, né, desses sintomas, tem alguns outros sintomas, né? A gente chama esse período de baby blues, quando baixa esses hormônios. Baby blues? Baby blues é quando ela sente esse volume, né, essa avalanche toda, tudo ao mesmo tempo. Então, é administrar tudo isso que a gente conversou aqui, mais as emoções e mais a questão emocional, né? Mais o cansaço físico. Então, aí isso vira um bololô só. Então conseguir, né, sair desse período, né, leva um tempo. Administrar esse novo corpo, essa nova rotina, né, essa questão hormonal. Uma coisa que é muito legal da amamentação, que a Camila falou,
é a produção de ocitocina, né? Na produção do leite, para fazer essa contração da produção de leite, esses órgãos também estão recebendo, esse corpo todo está recebendo essa ocitocina. Essa ocitocina, ela também ajuda como protetor emocional, né? Como a nossa medicação interna. Então, tem outros hormônios atuando também, que são os mesmos, alguns outros hormônios que são produzidos com atividade física, por exemplo, né? Mas a gente não está ali fazendo atividade física, né? Não vai dar tempo, não tem esse tempo. Algumas mães com uma rede de apoio conseguem fazer uma caminhada, sair para andar de carrinho com o bebê, né? Em ambientes abertos, né? Quando não tá chovendo, né? Porque às vezes é para dar uma volta dentro do condomínio, às vezes onde está ali, às vezes para dar uma volta no quarteirão. E isso faz bem para a mãe e até para a criança. E deve. A mãe que tem, ela pode descer com o bebê. Tem a questão, geralmente, prédio, né? Isso. Aquela mãe tem a questão do elevador. Mas eu sempre recomendo sair. Eu chego na casa, muitas casas fechadas, com cortina. Eu peço para abrir tudo. Circulação a de vitamina ar, D, né? Tomar sol. Tomar sol, exato. Luz é vida, então essa casa tem que estar arejada, tem que ter vida. Vamos tirar o pijama. O que você gosta de fazer? Se maquiar, prender o cabelo, fazer uma escova? Em casa. Então você vai acordar, vai tomar o seu banho para despertar, enfim, o que para você é prioridade. Então isso eu cuido muito. Eu atendo muito de manhã, então as mães estão de pijama, quando eu for embora, já dá aquela, já troca, já prende nasceu uma mãe, nasceu um coque, então já faz um coque, mas o cabelo tem que estar arrumado. Então todos esses detalhes eu só consigo ver dentro de casa, porque se você acaba indo, né, a mãe vem no consultório até você não vê a metade do que está acontecendo lá dentro, então para você ler é muito mais difícil. Então, o atendimento pelo conforto de você estar com um bebê de 2, 3 dias para você não sair novamente, e o fato de ter essa leitura, que para mim é muito importante, porque é o que é fundamental para a amamentação fluir. Não tem como ser apenas uma consultora com técnica, porque a técnica é rápida, mas esse cuidado de você olhar para essa mãe e falar tudo que ela tem que fazer ali para melhorar, vai influenciar também. Nossa, exige muito planejamento, né? É como uma viagem, né? Você vai viajar. Só que é uma viagem permanente, não exato. É um planejamento, assim, né? Principalmente, acho que no início, né? Acho que nos 3, 4 primeiros meses, né? Porque se não tiver esse planejamento, ela vai ficar o quê? Apagando incêndio, ela vai ficar estressada, vai abalar bastante o emocional dela, vai acabar transferindo para o marido, às vezes para a família. Então... Isso. Geralmente de 15 a 30 dias, mas 30 eu sempre... Tem as mulheres que já são bem rotineiras, então já estão preparadas. Com 15 dias já engrenaram. Mas tem algumas que é com 30. E eu digo, isso. Nenhum trabalho você aprende a fazer em 30 dias. Um arroz, male, você para de queimar com 15 dias. Depois de muita prática, né? Depois de muita prática. Então, amamentação ou qualquer Às vezes meu arroz sai meio... Dependendo do dia, sai de cada dia. Se bem que faz tempo que eu não faço arroz, né? Mas é isso. Então, é a questão de se adaptar com tudo. Tudo vai ter uma nova adaptação. E entender que a maternidade não é rotina, que não é... O bebê você entrou na rotina, o bebê sai da rotina. Então, você vai... se adaptando, né? Você vai, uma fase atrás da outra ali, que é isso que elas precisam administrar e entender que funciona assim. E todas estão no mesmo barco. Mesmo aquela que tá linda, maravilhosa no Instagram... Ela passou por alguma questão que trouxe dificuldade. Seja a gestação, seja o parto, seja a amamentação, seja... As próprias emoções. As emoções, o puerpério, não importa. Mas alguma questão ali foi difícil ser administrada porque ela não estava contando com aquilo. E geralmente o que vem para você trabalhar é aquilo que você tem mais dificuldade. Então a gente repara eu reparo, né? Não é regra, lógico, mas é um detalhe. Aquela mãe que é muito metódica se depara com situações que ela não tem controle. Aí ela fala, e agora? Aí ela sofre muito. Então, calma, você não vai ter controle agora. Não precisa ter essa expectativa e se cobrar. Já é pesado. Já é pesado. Pra que você vai deixar mais pesado, né? É verdade. Então... E a cobrança que recebe, né? Se cobrar mais o que vem externo, ela não aguenta. Bom, é um tema bem profundo. Eu acho que vale
Vou deixar aqui o convite para vocês Alguns voltarem, encontros. exatamente, voltar mais vezes para a gente poder destrinchar, né, aprofundar cada vez mais e levar mais acesso e informação. Bom, eu aprendi muito aqui com vocês, o nosso podcast já está chegando ao fim. Eu gostaria que Camila, Josi, deixasse uma mensagem. Imagine que vocês duas têm o direito a um outdoor na Avenida Paulista. Que mensagem, que frase você deixaria para as mães, né? As mamães ou aquelas que estão prestes a ganhar ou que estão pensando em engravidar? Qual seria a mensagem que vocês deixariam para elas? Pode usar a câmera aqui e deixar o recado para elas. Bom, primeiro que uma mensagem para as mulheres e as mães, né? Então, a primeira para as mulheres é que você, mesmo que você não seja mãe, só o fato de você ser mulher, você conhece uma mãe que vai engravidar, que já engravidou, pode ter um segundo, e que ainda não, né, pensa lá na frente. Então, leve para essa mãe a necessidade dela ter essa rede de apoio, esse acolhimento, porque não é luxo ter apoio. No caso da amamentação, não é luxo ter uma consultora, vocês precisam de acompanhamento para poder ter sucesso, e não é um serviço só de estrelas, que tem muitas mães que falam isso, né? Nossa, mas eu achei que era só serviço de blogueira e que a gente não teria acesso. Então, fale para essa mãe o que você ouviu aqui. Então, essa é a mensagem que eu digo às mães. E as gestantes, ou mamães que estão amamentando, vão passar pelo puerpério, se permitam ser ajudadas. Não é vergonha para ninguém. Hoje a gente tem amigos mais virtual do que presencial. Então a gente precisa do presencial porque é o amor que move. Então se permita ser ajudada. Uau. Eu acho que a mensagem é a mesma. Vou só complementar, que a Camila foi perfeita. Eu acho que esse lugar de cuidado, a gente pode encontrar vários jeitos do cuidado. Às vezes o cuidado é a rede de apoio, né, a maioria das vezes, mas também o cuidado pode ser tomar um banho, sentar para tomar um café, né? Esse cuidado com a mulher é de prestar atenção de que ela está em transformação, né? Esse movimento todo de muita mudança pode gerar muita angústia, mas também pode ser leve, né? Tem gente que vai viver de um jeito e tem gente que vai viver de outro. Então, pensar sempre nesse olhar do cuidado, né? Às vezes, ela não tem a rede de apoio, mas quais são os movimentos que eu posso criar para mim que aqueles 5 minutos ali é um cuidado, né? Vou descer para dar uma volta, né? Tem alguém que eu posso ligar para ficar um pouquinho? Ele é 5 minutos, 20 minutos, meia horinha no máximo. Quero dar uma volta. Não precisa levar, às vezes não quer levar o bebê, quer ir sozinha, né? Essa coisa da amamentação que a Camila traz o que essa rede de apoio pode oferecer para esse bebê enquanto eu não tô, né? E que isso é o cuidado, né? Esse momento de 5 minutos, às vezes o banho é 5 minutos, lavar a cabeça, né? É passar um batom, né? Para mim, um dos cuidados que quando eu retomei era pintar a unha, né? Conseguir pintar minha unha. Para mim era um cuidado. Então, cada uma de encontrar esse lugar de cuidado. E pode ser muitos jeitos diferentes, né? Às vezes é de não quero cozinhar aquele dia, vou pedir uma comida, né? Ou vou falar para fulana, minha amiga, minha avó, minha tia, minha mãe, de que eu vou lá comer na casa dela, né? De que eu quero comer uma comidinha gostosa, que é aquele prato que eu mais gosto. Esse pode ser um cuidado. Então, cada uma de criar estratégias, de pensar qual é o cuidado que eu posso promover para mim mesma. Às vezes não dá para pedir, porque às vezes não tem, né? Às vezes é sozinha mesmo. Qual é a estratégia que eu posso transformar num lugar de cuidado, né? Esse espaço para mim. Então, acho que só para completar. Que a Camila trouxe, tá? Bom, eu aprendi muito com a Josi e com a Camila. Não sou mãe, mas pode ter certeza que vocês fizeram eu entender e compreender o universo das mães. Eu não imaginava ser algo tão profundo e complexo. E pode ter certeza que hoje, se eu ver uma mãe, assim, eu vou me oferecer como uma ajuda, como um apoio.
porque essa palavra para mim ficou muito forte. Essa rede de apoio pode ser fundamental e um diferencial, né? Pode trazer mais leveza e menos sofrimento, né? Porque a gente não sabe, às vezes ela tá lá num casulinho, sofrendo, triste, né? E a gente sabe que a depressão, né, no pós-parto acontece, né? Então, essa rede de apoio. Então, meninas, eu aprendi muito, né? E eu convido vocês que estão nos assistindo, por favor, eu peço encarecidamente, se você conhece alguma mãe, alguma gestante, peça para compartilhe as redes sociais da Josi e da Camila. Inclusive, eu gostaria de saber aonde que as pessoas podem encontrar vocês. Instagram, o YouTube. Vocês podem dar essa informação, por favor? Sim, minha página do Instagram é @colo e calor consultoria, que é o que eu faço mesmo. Tento dar o colo e o calor do acolhimento. Que legal. Então, é a minha página. E é no Instagram porque eu não tenho lugar físico justamente por atender a domicílio, como eu comentei, que eu entendo que é fundamental para o processo. Perfeito. Então, é sempre pelo Instagram ou pelo WhatsApp que elas me encontram. Que, inclusive, tem muitas dicas, né, Camila? Sim, muitas todas dicas, que né? eu posso, sim, com certeza. Porque é ali que salva muitas mães que muitas vezes não têm o acesso financeiro para chegar até a consultoria. Então, a gente tem que dar oportunidade a todas. O fato é amamentar. O amor que eu transmito na minha profissão é para que elas possam amamentar, porque eu também amamentei sem ser consultora, então a dificuldade eu sei que existe, então é por isso que eu me tornei. Então, o fato é que todas consigam, se estão ao meu lado, se estão em outro país, se não tem condições financeiras, isso não importa, mas tem muita informação sim. Legal. E você, Josi? Eu tô no Instagram, é @josi.psicóloga. Então, o pessoal pode me encontrar por lá também. E lá tem os meus dados, né? Eu atendo aqui em Mogi das Cruzes, presencial e online. E também atendo em São Paulo. E você falou da clínica, né? Você tem a clínica também. Gente, é o meu segundo projeto, né? Tem um projeto consultório particular e o projeto da clínica, que a gente tem uma clínica para atendimento social. Chama Vir a Ser, espaço terapêutico. A gente atende pessoas, a gente oferece o serviço de psicoterapia para pessoas que não podem pagar o valor cheio com o valor social. Então, a gente cobra em torno de R$60 o atendimento de adolescentes e adultos, e criança tem um valor de R$78 para atendimento de psicoterapia. Convido vocês a irem lá no Instagram delas, conhecer o trabalho. E tem o nosso livro, que a gente pode contar também. também. A gente participou da produção de um livro, cada uma com um capítulo. Ai, que legal. O livro se chama Conhecer Você na maternidade. Legal. Na maternidade. Então, são várias autoras da área da saúde. Que legal. Então, a Camila vai falar de amamentação. Eu falo de amamentação no hospital. Que legal. De bebê prematuro. Então, cada profissional vai contar da sua experiência pessoal e também tem outras contando da sua experiência profissional. Que legal. Esse livro ele vai ser lançado a partir de abril, né? Para ficar ali pertinho do lançamento, perto do Dia das Mães, né? Maio, Dia das Mães. Então, ele em abril, ele já tá prontinho aí pra gente, a gente espera. Então, fiquem ligadinhas aí pra serem as primeiras, né? Vai ter lançamento aqui na nossa cidade. A gente vai lançar aqui numa livraria aqui em Mogi. Legal, maravilha. A gente divulga nas redes sociais, com certeza vocês saberão a data certinho para nos prestigiar, né? E se acessar outros conhecimentos, né? São muitas profissionais juntas, se eu não me engano, acho que são 22, né? Isso. 22 ou 23 profissionais, que cada uma com um capítulo, falando sobre a maternidade. Maravilha. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês, aprendi muito com vocês e eu aguardo vocês no próximo podcast. Se as meninas tiverem dúvidas, outras perguntas que queiram, né, entrar em contato com a gente, pode sim no Instagram, acessar. Pode ser aqui embaixo também, né, que a gente, na descrição, você pode deixar o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta também, que a Josi e a Camila estarão aí respondendo. Com certeza. Tá bom? Obrigada. E a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.